Olá, alunos! Estamos iniciando o nosso segundo semestre com conteúdo de modularização. Já coloquei o material aqui no ambiente. Nós temos uma apostila que explica um pouco do conceito de funções e procedimentos. E, baseado nessa apostila, eu fiz umas notas de aula que eu vou utilizar na apresentação da aula de hoje para tentar dar uma explanada rápida em como funciona e como a gente pode declarar funções e utilizá-las. Então, o material todo está nessa nota de aula, nesses slides aqui. Estou iniciando a apresentação aqui de modularização. Primeira coisa é explicar o que vem a ser modularização. Qual a sua definição? Como o próprio nome diz, você transformar o seu código em pequenos módulos. Você subdividir o seu algoritmo em módulos menores. Você quebrar um grande problema em pequenos problemas. A ideia é que quando você quebra um grande problema em pequenos problemas, e você tratar cada um dos pequenos problemas, o seu código fica mais fácil de você trabalhar. Fica mais fácil você gerenciar o seu problema. Mas tem outros objetivos, como por exemplo, você reaproveitar o seu código. Então quando você percebe que um problema tem uma sequência de comandos que é repetida várias vezes, talvez seja interessante você transformar essas repetições em uma função. Outro motivo pela qual a gente utiliza a prática de modularização é aumentar a legibilidade do algoritmo. Fica mais fácil e interessante você ler o código de um sistema modular. E agora nós vamos ver como é que isso funciona. Primeiro a gente tem que entender como é que funciona uma função. O que seria uma função? Aqui eu estou dando um exemplo de uma função sendo chamada, uma função de soma. Que na prática aqui, a ideia seria somar esses dois valores aqui. A gente já tem utilizado funções no C sem saber como é que a gente declararia ela. Por exemplo, o scanf é uma função. Tem o mesmo princípio desse soma aqui. Você coloca entre parênteses o que você quer utilizar para realizar a função. O printf também é uma função. Ok? E tem diversas funções, como por exemplo, você tirar a potência de um número, você levar um número, a gente usa a função matemática da biblioteca matemática. Raiz quadrada também é uma das funções que tem na biblioteca matemática. E agora a gente vai aprender a fazer as nossas próprias funções. Okay? Bom, como é que a gente faz uma função? Função ela deve ser declarada da seguinte forma. Primeiro você informa o tipo da função. Toda função vai ter um tipo de retorno. Então o tipo da função pode ser inteiro, float, double, caractere. Você vai dizer o nome para sua função, o nome da função é qualquer nome. As regras da nomeação aqui seguem as mesmas regras que a gente utiliza para declarar uma variável, no nome da função. Você vai abrir um parêntese e dentro do parêntese vai colocar os parâmetros que são argumentos de entrada para essa função. Você pode opcionalmente, você declarar variáveis locais aí para sua função. Se vocês observarem a declaração, a maneira como a gente declara uma função, ela é muito similar à maneira como a gente tem utilizado o main até agora. A gente bota o tipo da função main, que é int, o nome da função é o main, e dentro do parênteses ali a gente poderia botar um argumento, mas a gente tem colocado void, Seria ausência de argumento, seria na verdade nada, vazio. Ok? A gente declara variáveis locais ali opcionalmente nas funções, igual a gente faz no main, e aqui a gente implementa todo o código da sua função. Fazendo uma analogia da matemática, pessoal, por exemplo, a função f de x aqui é igual a x mais 1. O argumento da função, os parâmetros de entrada para essa função f de x é o x. Ou seja, o resultado da função depende do seu argumento. O resultado da função f de x depende do seu argumento. Ou seja, se f tiver como argumento o 1, o resultado dela é 2. Se for outro argumento, se for outro valor no x, o resultado da função é outro. Ok? Aqui eu mostro um exemplo da declaração de uma função aqui. Aqui nós temos uma função aqui que calcula o menor número. Então eu tenho o tipo aqui é int, o nome da função é menor número, e aqui tem meus parâmetros de entrada, int n1 e int n2. A função, pessoal, esses parâmetros de entrada aqui, você tem que formar o tipo, e mesmo que seja o mesmo tipo, você tem que separar com vírgula. Aqui eu declarei uma variável local, menor, ela só vai existir durante a execução da função, depois que ela terminar, essa variável ela é apagada.
E aqui está a minha implementação, ou seja, se N1 for maior do que N2, o menor número, né, vai ser N2. Caso contrário, o menor número vai ser N1. E a função, ela vai sempre retornar, ela vai ter um return que retorna o tipo que você declarou a função. Ou seja, eu botei um return de um inteiro aqui. Essa variável aqui tem que seguir o mesmo tipo da declaração da função. É esse int aqui. Ok? Aqui eu mostrei um outro, mesmo código, tá? Na verdade, o mesmo objetivo da função, só que aqui eu não declarei uma variável local. Para demonstrar o seguinte, toda vez que a função encontra o return, ela finaliza. Ok? Então aqui nesse código aqui, ele vai fazer a mesma coisa, né, e já vai retornar aqui o N2. E também é inteiro, segue o int da função aqui do menor número. Ok? Então, a função sempre vai finalizar, a função que tem retorno, né, sempre vai finalizar com return. Ok? Então, encontrou o return, a função termina ali. Passagem de parâmetro para uma função pode ser de dois tipos. Passagem por valor, ou cópia, ou passagem por referência. A passagem por valor funciona da seguinte maneira. Quando você chama a função, os parâmetros de entrada da função criam uma cópia dos valores das variáveis originais que você utilizou para chamar as funções. Ou seja, como é uma cópia, qualquer alteração que vocês vão fazer, que você venha fazer com essas variáveis dentro da função, você não vai alterar as variáveis originais que você utilizou para chamar a função. Passagem por referência já é diferente. Você vai passar para a função, quando você for chamar ela, o endereço da variável original. Então, nesse caso, qualquer alteração que você for fazer nas variáveis dentro da função, seria como se você estivesse alterando as variáveis originais. A maioria das funções a gente tem utilizado passagem de parâmetro por valor, ou seja, eu não preciso alterar as variáveis N1 e N2 aqui. Eu só retorno, né, qual que é o menor valor. Então, se você não precisa alterar dentro da função os valores dela, você vai usar passagem de parâmetro por valor, que é o padrão. Esse é o princípio inicial aqui, tá? Toda vez que você declarar dessa maneira, você está utilizando passagem de parâmetro por valor. E qualquer alteração que você venha fazer nas variáveis, nesse caso N1 e N2 aqui, mesmo que você altere algum valor dela aqui, as variáveis que você utilizou para chamar a função menor número, elas não vão ser alteradas. Passagem de parâmetro por referência, pessoal, você vai passar o endereço. Importante saber o seguinte, as estruturas de dados, vetores, registros, a gente aprendeu já a utilizar vetores e registros na estrutura de dados heterogêneos que a gente vai ver mais para frente, né, sempre vão ser passados referência. Tá? Isso na maneira como você vai chamar, se você passar uma estrutura de dados com parâmetro de entrada, para uma função já saiba que você está passando por referência. Ou seja, se você alterar o vetor dentro da função, né, o vetor que você utilizou para chamar a função vai ser alterado também. Ok? Você vai alterar diretamente o vetor original, mesmo que esteja dentro da função. Uma outra forma de você utilizar passagem de parâmetro por referência é com o uso de ponteiros. E aí você vai aplicar isso quando você estiver utilizando tipos primitivos. Ok? E aí o ponteiro a gente vai ver mais para frente aí. Procedimentos, pessoal. A gente falou de funções. Procedimentos nada mais é do que uma função que não tem valor de retorno. Então no C, pessoal, bastaria a gente colocar como tipo da função como void, ou seja, uma função que não tem retorno. Então nesse caso, como não tem retorno, a gente não coloca o return dentro da função. Ok? Vamos ver como é que a gente faz para chamar a função e como é que ela é declarada na estrutura toda de um código. Então, aqui eu botei aquela mesma função que eu já falei antes, né? Menor número. E ela é colocada antes de você chamar ela. A função, quando você for chamar ela, o programa precisa saber que ela existe. Então você primeiro declara a função, você declara isso fora do main ali, já que o main também é uma função. Ok? Então já que você vai chamar a função dentro do main, é aqui que eu estou chamando ela, na chamada da função aqui, ela precisa ter sido declarada antes. Então eu declaro logo no início ali, a ideia é que você declare todas as funções antes de chamar o main. Anotei aqui também que é importante essa definição aqui, que é o escopo da função, a assinatura da função. Ela só simplesmente diz qual é o tipo da função e quais são os tipos dos parâmetros de entrada. Ok? E aqui é a chamada da função. Então declarei variáveis no main aqui para mim utilizar a função. Tá? Botei o nome no nome da função aqui e passei dois parâmetros de variáveis aqui para essa função. Claro que os parâmetros que são passados ali, A e B,
tem que ser inteiro, já que a função espera que seja recebido inteiros. Ok? Essa função aqui ela vai retornar um valor, e eu preciso ter uma variável que receba o valor que ela vai retornar, que é o menor valor. Então, olha só, parâmetro de entrada da função vão ser o A e B. Parâmetro de saída da função, que é o retorno da função aqui, vão ser colocados no X aqui. Na declaração do escopo ali, eu tenho duas variáveis N1 e N2, mas como a forma em que eu estou chamando ela é por cópia, é por valor, N1 e N2 recebem a cópia de A e B. Ou seja, eu vou ter dentro aqui N1 e N2, que vão ser os valores de A e B, ou seja, N1 vai ter o valor de 1 e N2 vai ter o valor de 2. Mas são variáveis diferentes, tá? Novas variáveis criadas com a cópia dos valores de A e B. Então aí eu faço a comparação aqui e retorno em X o menor valor. Ok? Vamos fazer isso aqui agora no dev. Vamos ver, implementar isso aqui para ficar mais claro para vocês aí. Então aqui eu abri o dev-c. Vou escrever meus códigos iniciais aqui, né? Vou declarar minha função. Claro, uma função muito simples, né, pessoal? Mas já serve para demonstrar a utilização. Então, declarei ela aqui antes, tá? Agora eu vou fazer meu main aqui, que também é uma função. Perceba que ele segue os mesmos princípios ali, né? Tem parênteses aqui, só que não tem parâmetro de entrada, né? Eu vou colocar aqui as variáveis quaisquer aqui, né? Aqui, pessoal, eu botei x e y, a ou b, né? Não importa aqui, mas pode ser até o mesmo número, o mesmo nome aqui, tá? Não tem problema se for o mesmo nome não, tá, pessoal? Vou botar o mesmo nome só para desmistificar, tá? Mas pode ser nomes diferentes também. Vou botar alguns valores já inicial para não precisar pedir para o usuário ali, igual eu fiz no exemplo lá. Então eu vou chamar a função. Chamar a função, né? Eu só vou chamar pelo nome dela, né? Menor número. É o nome da função. E ele espera, repare que quando você coloca o parênteses ali, ele já abre para você aqui, ó, int n1 e int n2. Ele já espera dois valores inteiros ali. Poderia ser outros, o nome das variáveis, não importa aqui. Só que a função espera receber dois valores inteiros. Então, vou botar aqui N1 e N2 aqui. Mas, novamente, pode ser outros nomes de variáveis aí, tá, pessoal? Fecha aqui. Só que a função ela tem um retorno. Então, como ela tem um retorno, eu vou armazenar o retorno em algum lugar. Eu usei a variável x para isso. Aqui eu vou imprimir, printf, né? Mesmo que eu venha alterar esse valor aqui, pessoal, aqui dentro, tá, N1 e N2, os valores aqui externamente a ela não são alterados, tá? Importante entender o seguinte, quando você chama a função, nesse momento que você chama, é declarado essas duas variáveis aqui, em tempo de execução, são criadas espaços na memória, lembrando disso, né? Para armazenar N1 e N2, que recebem a cópia da variável original que eu chamei aqui, ó. Então, em locais diferentes aqui, pessoal, as variáveis não são as mesmas, tá, pessoal? Mesmo que tenham o mesmo nome, tá? Então, vamos lá. Printf. Vamos testar esse código aqui agora. Então, aqui já deu o resultado aqui. Menor valor entre 1 e 2, 1. Voltando aqui para a sala, nós já colocamos uma atividade de fixação. Lembrando que, para que você abra a lista de exercício, você tem que fazer o exercício de fixação. Então, o exercício de fixação, só para lembrar, é individual. Todos têm que fazer isso aqui. Tá? Porque só após fazer isso aqui, vocês vão ter acesso à lista de exercícios, que essa é avaliativa e pode ser feita em dupla. Tá, pessoal? Então, vamos lá. A lista de fixação aqui, ó, eu peço para você criar uma estrutura da seguinte maneira aqui, né? Uma função que solicite o peso e a altura de uma pessoa e retorne o IMC. Vou aproveitar a mesma estrutura aqui, vou manter a função anterior, tá? Mas vou vir aqui, vou copiar o que está pedindo aqui, né? Então, eu vou criar uma função e um procedimento aqui, tá, pessoal? Então, uma função que solicite peso e altura e retorne o IMC, ou seja, a função vai retornar o IMC. Então, o IMC é um float. Vou chamar essa função aqui de IMC mesmo, tá?
E parâmetro de entrada aqui, eu poderia, numa interpretação, entender que eu passe como parâmetro peso e altura para ela calcular o IMC. Mas nesse caso aqui, pelo que está falando aqui, ele quer que a função solicite o IMC. Ou seja, então não precisaria passar parâmetro para ela, já que parâmetros que ela utiliza para calcular o IMC vão ser solicitados dentro da função mesmo. Então, eu não vou passar parâmetro nenhum para ela, ok? E vou criar aqui as variáveis locais, aqui peso e altura, né? E vou calcular o IMC através disso aí. Então, vamos calcular aqui. Então, o IMC, vou botar como resposta aqui, né? É o quê? É peso dividido por altura vezes altura. Vou solicitar, claro, antes do usuário, né? Então, solicito peso e altura aqui, chamo a função e retorno essa. Ok? A função basicamente faz isso aqui. Ok? O procedimento aqui, pessoal, é um procedimento que imprime a classificação do IMC, sobre peso, obesidade, normal e abaixo. Eu não vou fazer tudo aqui não, porque eu quero que vocês tenham trabalho de fazer. Mas basicamente, como é um procedimento, a função não tem retorno. Então, exibe, melhor, classifica IMC, ok? E vai ter como parâmetro, claro, o IMC. Vou passar como parâmetro para ela o IMC, para que ela me exiba, né, a classificação. Então aqui só para, eu vou deixar vocês fazerem isso aqui, mas a função não vai ter retorno, né? Eu só vou botar um printf aqui, porque a função ela vai ter vários printfs falando qual é a classificação. Ela mesma vai imprimir, né? Eu vou ter um valor para receber aqui, posso chamar aqui. Importante que o valor que eu vou estar recebendo aqui seja do mesmo tipo da função, né? Mas não pode ter o mesmo nome, não pode ser IMC, né? Então, eu vou colocar IMC minúsculo aqui, não pode ter o mesmo nome ali, porque ele é stage sensitive, né? Então, IMC minúsculo é diferente de IMC maiúsculo, né? Então, IMC recebe o IMC. Como não tem parâmetro, basicamente é isso. E vou chamar a classificação. Aí não tem nenhum retorno, né? Então eu não preciso botar uma variável recebendo a chamada dela. Eu passo como parâmetro justamente o IMC que eu obtive em cima ali. Ok? Vamos rodar aqui. Conforme o peso e altura. Vou formar aqui peso 82. Minha altura 1,71. Ok? Bom, ele já calculou ali, tanto que ele chamou ali, em desenvolvimento ali, porque ele chamou logo em seguida a classificação. Mas por desencargo de consciência, eu vou fazer o retorno, vou exibir o IMC só para saber se calculou corretamente, tá? Aqui, antes de chamar outra função, deixa eu entrar aqui no dev. Então, antes de chamar a função classifica, eu vou exibir o IMC, tá? Para a gente saber se calculou corretamente, né? Vou estar com 2 casas decimais aqui. Ok, vamos rodar de novo aqui. Tá, informe peso e altura. Vamos lá de novo. Então, meu IMC é 28,04 e a classificação está em desenvolvimento, que aí é com vocês. Então, feito isso aí, pessoal, vocês vão enviar aqui o exercício, tá? Fixação, esse todo mundo tem que fazer, ok? Quando vocês enviarem, vai aparecer a lista de exercício. A lista de exercício aqui, ó, tem algumas funções aqui. A ideia é que você vai fazendo demonstrar a reutilização, ou seja, você vai fazer primeiro uma função soma e testar, depois você vai fazer uma função multiplicação e vai utilizar a função soma
Depois você vai fazer uma função potência, que vai utilizar tanto a função multiplicação quanto a função soma, ok? Ou seja, são funções sendo usadas dentro de outras funções aí, tá? Todas elas vocês vão testar com um novo main. Esse último aqui, pessoal, é a parte, né? Não utiliza as outras duas, não. Você vai fazer, né? Você vai utilizar a função SQRT, que é a raiz quadrada da biblioteca matemática. Vai utilizar o que já está pronto, tá? Talvez, se você quiser, utilize o exponencial também aqui, tá? E você vai fazer uma função que calcula a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Ok? E através dessa distância você consegue calcular aí o perímetro, né? Então você vai fazer duas funções, uma função distância e uma função perímetro, que você vai chamar dentro do main as duas funções, tá? A função perímetro usa a função distância entre dois pontos ali. Ok? Aqui eu faço mais ou menos assinatura da função distância aí para vocês poderem fazer. Ok? São 4 parâmetros de entrada, já que cada ponto do plano cartesiano são duas variáveis, x e y. São 2 pontos, então ele vai calcular a distância entre 2 pontos x e y aí, ok? Essa atividade aqui pode ser feita em dupla, tá? E vale 2 pontos aí. São 4 exercícios aí para praticar o uso de função.